Olá, uma corajosa! Hoje é quinta e eu te conto. Eu sou a Fabi Calneto, Eu sou Marisa Souza. hoje é quinta-feira e a gente vai contar para você a respeito dos filhos. Então, dando continuidade na leitura de O Profeta de Gibran Khalil. Sobre os filhos. E uma mulher que segurava um bebê junto ao peito disse: Fale sobre os filhos. E ele falou: Seus filhos não são seus filhos. Seus filhos e filhas são filhos e filhas do anseio da vida por si mesma. Eles vêm por meio de vocês, mas não de vocês. E embora vivam junto de vocês, não lhes pertencem. Podem lhes dar seu amor, mas não seus pensamentos, porque têm seus próprios pensamentos. Vocês podem abrigar seus corpos, mas não suas almas, porque suas almas habitam a morada do amanhã, onde vocês não podem visitar nem mesmo em sonho. Podem se esforçar para ser como eles, mas não busquem torná-los como vocês, porque a vida não volta para trás, nem demora com ontem. Vocês são os arcos pelos quais seus filhos são lançados ao longe como flechas vivas. O arqueiro vê o alvo no infinito e puxa com força cada flecha para que ligeira voe longe. Deixem-se na mão do arqueiro por boa vontade, porque assim, com ele ama o voo da flecha, como ele ama o voo da flecha, também ama o arco que é estável. Nossa, que linda. Essa foi uma chamada tão de uma vez que eu não consegui nem fazer amor interrompido e deixei fluir a leitura. Imagem, imagem começando do final aqui, né? Que imagem forte essa do arqueiro, né? De flechas vivas, né? Deixe-se na mão do arqueiro por boa vontade, porque assim como ele ama o voo da flecha, ou seja, né, o voo dos filhos aqui, ele também ama o arco, que é estável, os pais estáveis. E o que que a gente precisa, amiga, para se tornar estável na maternidade? Confiar no arqueiro, confiar nessa direção, é, É, entregar, né? sim. Mas antes do passo da maternidade, esse título é algo que todos indiscutivelmente somos, né? Somos todos filhos. Sim. Então, quando eu olho sobre somos todos filhos e eu também nessa condição de filha, como que eu olho, né, a ancestralidade a partir do meu olhar de filha para depois, como mãe, olhar para o filho no lugar da maternidade. Como eu antecedo esse olhar de saber que eu também, eu não sou os meus pais, eu venho através deles, eu venho por meio deles. E embora vivam junto de vocês, não lhes pertencem. Como eu também me coloco nesse lugar de flecha viva, também de levar adiante, independente do arco também, mas hoje nessa condição de maturidade, me vê como flecha viva que leva tudo adiante, independente do arco. E aqui tem essa frase que eu achei maravilhosa. Podem lhes dar seu amor, mas não seus pensamentos, porque têm seus próprios pensamentos. E aí eu me tomo agora no meu lugar enquanto adulta, com os meus próprios pensamentos também dentro dessa condição, e exercitando essa consciência para saber discernir a partir do filho esse lugar, respeitar os próprios pensamentos dele, assim como eu hoje tenho este lugar. Sim. Então é meio que um looping, né? Ao mesmo tempo que eu olho ele aqui, opa, eu também já passei por ali. Uhum, uhum.
como eu me envolvo, né? E essa fala sua, né, me remete a essa outra frase aqui que é: porque a vida não volta para trás, nem demora com o ontem. Então, quando eu falo desse lugar da maternidade, de confiar, né? Confiar em ser essa flecha, como você trouxe, e também ser flecha e agora arco, para confiar que a vida siga adiante. Então, assim, o mesmo exercício que é da gente não olhar para, não é não olhar para trás e esquecer o que foi, não é isso, mas é não ficar voltado para trás, né? Quando a gente olha isso nos campos das relações, a gente Uhum. percebe que a vida ela segue adiante. E quando uma pessoa está ocupada com os olhos para trás, né? Preocupado com os assuntos dos ancestrais, a gente não está com foco naquilo que está adiante, que é na relação dos filhos, é na relação, enfim, matrimonial, do momento do hoje, o foco no trabalho, nas entregas de agora e futuro, né? A pessoa preocupada com os assuntos que vêm de lá de trás, ela está ocupada com o passado. Ela está ocupada com o É. passado. E E se eu aí estou ocupada com o passado, quem está aqui olhando por esses quem está filhos? aqui olhando agora por esses filhos, né? E esse é um lugar perigoso da maternidade, da gente se voltar, né? Ficar ocupado com os assuntos do passado e descuidar dos nossos filhos hoje. E aí também, Mesmo sabendo, hum, mesmo sabendo que seus filhos não são seus filhos, são não filhos são. e filhos no seio da vida por si mesmo. E tem ainda essa linha tênue, né? Uhum. Que eu cuido, eu olho, e por outro lado, eles também são eles mesmos, né? E é aí é que é a minha oração, né, da minha maternidade, que É, é como é que eu estou aqui como suporte, sim. não como resistência. Esses dias eu fui tomada, né, e comecei a escrever um texto que depois eu até coloquei esse nome, Oração da Maternidade, aí eu coloquei no meio, assim, da minha, né, da minha. Ah, Vamos ver se eu coloco isso daí no ar, porque ficou. tem que colocar, Dia das Mães está chegando. Pois é, mas é que ficou uma coisa assim. É um olhar que eu tenho muito, muito intenso sobre esse assunto, principalmente de acordo com as relações que eu presencio, sabe? Então, enfim, se por acaso eu publicar e vocês verem, tenham essa leitura que é delicado. E quanto, eu costumo dizer assim, né? O quanto que uma mãe, ela é bênção e ao mesmo tempo ela é uma maldição na vida dos Ah, filhos. sim. É desse lugar, tá? Só para já dar um panorama. Porque assim, eu posso ser bênção quando eu respeito que aquele ser que está lá em casa, no meu caso, dois seres, né, que estão lá em casa, eles têm um propósito próprio, eles têm pensamentos próprios, eles têm desejos próprios, eles já têm os desafios que são deles. E a minha oração é que eu não seja um peso nas escolhas deles, que eles possam seguir o caminho deles, ir para a direção deles, sim, com o meu apoio, né? Que tipo, estou impulsionando para a vida, mas realmente impulsionar, não ficar amarrando. Ai, mas a mãe aqui vai ficar sozinha. Ai, mas agora eu queria de um carinho. Ah, mas sabe? Então, assim, será que a gente impulsiona mesmo para a vida os filhos? Ou será que as nossas feridas emocionais aprisionam essas crianças que hoje, no meu caso, né, tem 11 e 8 anos, mas crianças que vão ser crianças com 30, com 40, com 50 anos, neste lugar de olhar para trás, ficar cuidando de uma pessoa que teoricamente é maior.
A mãe. A mãe é grande. Não é assim que a gente aprende no, né? Bert Hellinger, ele falava, a mãe é grande. Mas a mãe, eu penso que se torna grande à medida que ela fica com o que é dela. Ela fica com o que é dela. E olha para os filhos e fala: esse peso aqui é meu, vocês não carregam essa sacola. Isso aqui é meu. Aquele lugar de se tornando dispensável, né, na verdade. Pensável. Vocês vão, vocês seguem. Tem uma cena que me tocou muito naquele seriado This Is Us. Vou falar porque agora acho que já é tão antigo o seriado que já não é mais spoiler. Mas é um momento em que a mãe ali da família começa a desenvolver Alzheimer e ela reúne todo mundo na mesa para falar o que ela quer e o que ela não quer. E ela fala, com todas as letras, até me arrepia de lembrar. Ela fala assim: essa doença é minha. Vocês não têm que parar a vida de vocês para cuidar de mim. Uau! Essa doença é minha. E aí é legal porque ela é legal assim, né? Interessante porque ela tá ali nessa reunião familiar, escolhendo quem é que vai cuidar dela, quem é que vai fazer as coisas por ela. E aí os filhos ficam indignados porque ela escolhe uma pessoa que não é nenhum deles, né? Num primeiro momento, assim. Não, mas como assim? Mas eu posso, porque não sei o quê. Aí é a hora que ela fala, essa doença é minha. Eu escolhi a pessoa X porque vocês têm que cuidar da vida de vocês. Então, assim, que honra maior, que é mãe maior do que aquela que fala, eu vou carregar minha cruz com dignidade, eu vou fazer o meu processo e Isso. vocês vão seguir a vida de vocês, né? Gente, isso para mim é de Grandeza mesmo, uma né? E, profundidade. e assumir a própria autorresponsabilidade do eu dou conta, né? Não, não me, e o quanto isso é digno, essa palavra que você usou, né, dignidade, o quanto isso é digno, porque isso a faz forte, direcionada, ajuda a manter a Flecha consciência. dela, ela segue no É, curso dela. isso. Mas eu acho que o primordial é que às vezes não se percebe, né? Ela se retira do lugar de vítima. Ela nem entra. Ela nem. Eu já sei que isso aqui, isso é uma circunstância. Eu não serei uma vítima, tendo essa autorresponsabilidade também, né? É uma fortaleza disso. E aí a frase aqui que ele traz é exatamente isso. Vocês podem abrigar seus corpos, mas não suas almas. Porque suas almas habitam a morada do amanhã, onde vocês não podem visitar nem mesmo em Olha sonho. isso, gente. Nem mesmo em sonho. E a gente olha assim, às vezes, né, para os filhos e fala, ai, o meu filho, tão lindinho. A gente se apropria, né? E aí tem olha, assim, é um olhar muito, né? É, Claro, estamos todos na caminhada, né? É gostoso ver, dá aquela sensação de orgulho, dá a sensação de desespero nos momentos em que não está indo tão sim, bem, né? sim. Tem tudo isso, somos todos humanos, estamos todos nesse mesmo barco. Mas, assim, olhar, né? Na psicologia junguiana a gente fala muito isso, que é assim, a gente precisa olhar para as nossas sombras, a gente precisa olhar para as nossas feridas para a gente não projetar essas questões nos filhos. Porque senão, se eu não resolvo as minhas questões internas, eu vou ficar dependente do sucesso dos meus filhos, seja lá para que for. Seja para mostrar para alguém, seja para provar que eu sou uma mãe melhor que outra ou que outras, seja para me apropriar do sucesso e já que eu não tive, agora meu filho tem, e aí eu roubo ali um pouquinho. E aí quando a gente vai para esse lugar, é um lugar de pequenez, né? Eu não me desenvolvo, mas eu fico ali dependendo do desenvolvimento, do crescimento do meu próprio filho. Então, assim, eu me alimento só do sucesso, das Nossa, conquistas. isso é tão importante isso. Eu acho que é a pérola maior assim da maternidade e como muito isso alcança até a síndrome do ninho vazio, né?
E Uhum, é justamente, parei minha vida para a maternidade. Óbvio, eu não estou falando do início, dos primeiros 2 anos, que é aquela dependência, realmente, de fato. E cada caso é um caso, cada criança também tem as suas particularidades. Mas é você parar a vida completamente a ponto de se perder de si mesmo. uhum, Se perder mulher quando chega a maternidade, ficar totalmente nesse lugar. E aí ele fala aqui: podem se esforçar para ser como eles, mas não busquem torná-los como vocês. A primeira frase aqui da é, página é 39. exatamente Que foi isso. exatamente isso que você falou. Olha, eu só E sei o que quanto eu acho. Desculpa, eu só não pode. ia entrar no lugar do aprendizado, né? O quanto que se aprende também. Eu falo que eu estou fazendo mestrado em desenvolvimento humano há 10 anos. Você já está um Sim, pouco mais, né? sim. Você já está no pós-doc, com dois. Estamos perto ali, 2 aninhos só praticamente de diferença. Um, Mas é mas com muito. dois é pós-doc, né, bem? Ah, Aí. Maria, não. Dois, três, quatro. Às vezes eu vejo esse pessoal que tem muito mais que isso. Eu falo, meu Deus do céu. Eu tinha uma mãe, né, de uma conhecida, assim, mãe ali do grupinho da escola, né? E Uhum. aí ela tinha, acho que eram 3 filhos, né, que ela tinha. E ela falava que ela adorava. Ai, se eu pudesse, teria mais. Eu queria ter muito mais. E eu olhava para ela assim, a gente, né, na mesa ali, numa padaria, tomando um café. Eu falava, você é louca. Gente, é muita energia. Eu não É sei, muito. assim, eu Eu não sei se falo. eu que vejo isso com essa. Não estou dizendo que é melhor nem pior, tá, gente? Porque de Uhum. verdade mesmo, eu queria pensar como ela, ter mais, adorar a casa bagunçada, os meus filhos me agarrando ali toda hora. Eu adoraria olhar tudo isso com mais, sei lá, com menos essa responsabilidade, porque para mim é muito, é muito sério ser mãe e pai e cuidador. Para mim isso é muito sério. E não é que é sério com eles. É como você falou, primeiro é sério comigo. Eu preciso fazer um baita de um esforço para sair do campo da boa consciência, sair do cuidador sei lá, dos meus pais, sustentar esse lugar. Hoje eu já estou nesse passo de sustentar esse lugar. Tipo, eles são grandes, eles se cuidam. Se precisar é outra história. Mas enquanto se cuida, se cuida. E eu preciso olhar para quem está lá em casa, porque esses são menores nesse momento e necessitados de algum olhar, de algum apoio, de sustento. E aí esse sustento, putz, vai além de pagar a escola, de pôr comida na mesa. É além. É um sustento Sim, emocional, sabe? De você pegar na escola, perceber que aconteceu alguma coisa ali e como é que eu apoio? Será que é só no silêncio? É só na minha presença? Ou será que aqui tem algo que a gente precisa conversar? Gente, para mim, isso tudo é uma demanda de energia que, como eu queria, só viver naquele cartaz cor-de-rosa de maternidade. É a mesma coisa o primeiro vislumbre que eu tive disso eram os cartazes de amamentação, né? Campanha de amamentação. Não tem uhum. uma foto de uma mulher amamentando sentindo dor, não tem uma. E para mim, pelo menos, foi um perrengue. Não sei se por conta também da minha história, né? Minha mãe não conseguiu amamentar. A minha irmã, embora seja mais nova do que eu, ela teve filho primeiro que eu. E também teve dificuldade com a amamentação, né? Então, assim, não sei se por conta ali do meu histórico, mas, cara, foi ficar gostoso esse negócio de amamentar filho e bonitinho, que dava até para posar para foto também. Nossa, depois de uns 15 dias. Esses primeiros 15 dias era uma dor. Era um. Só de lembrar, doía na alma você ter que amamentar um filho. E aí eu acho muito curioso, porque
a vida, de uma maneira geral, tenta romantizar tudo, romantizar a Sim, amamentação, sim. romantizar o casamento, romantizar as relações, romantizar a maternidade. E é uma demanda energética É como, grande. como se as descobertas, elas não fizessem, as descobertas, elas precisam ser sempre contos de fada, né? E não Precisa é. sempre existir dentro do Felizes para Sempre. E você sabe que eu vejo isso? Esse final de semana, inclusive, eu dei um workshop numa empresa sobre comunicação não violenta no ambiente de trabalho. É muito curioso porque quando eu falei para as pessoas, olhem para os conflitos de maneira curiosa, Uhum, como qual o próximo passo disso? Imediatamente, quando ele acontece, eu já penso, fujo disso, quero tirar isso. Tenho uma dor, eu quero arrancar essa dor. Mas eu nunca entro nos lugares com essa curiosidade para perceber o que tem ali além desse aparente, né? E isso que você está falando de romantizar situações é como retirar esse lugar que para mim é um aprendizado olhar o conflito como oportunidade, como transformador, e é um exercício também. Então, por isso que a gente afasta de tudo como se transformar algo, ou aprender lições, ou ter aprendizados. Isso não tem como ser no conforto, às vezes no quentinho. uhum. E Quase nunca é. eu insisto socialmente que isso seja, mesmo todo o mundo sabendo que não é. Não é, eu não tô falando nenhuma novidade. Eu não estou É. inventando nenhuma roda, Uhum. mas eu mascaro isso, né? É um mundo de carnaval ainda. Eu mascaro e sabe, os 4 dias do carnaval que parecem querer imperar uma vida inteira. É olhar, não, dói mesmo, é desafiador mesmo. Relações, filhos, trabalho, transição de carreira. E da mesma forma aqui, né, quando a gente fala profissionalmente também, claro que não é o intuito desse texto, né? Mas profissionalmente, quando a gente vê os projetos, né, os sonhos, as questões como filhos também que não são nossos, mas são para Uhum. servir a sociedade, servir planeta, servir a comunidade, servir as relações, né? Como que eu trago isso dessa forma, que é o arqueiro. Deixem-se na mão do arqueiro por boa vontade. Mas esse Acho que link é ele é isso. ótimo, porque esse link, né, dos projetos em si, dessas relações de trabalho, como os projetos filhos, porque são projetos, né? São projetos. Está E ali. é isso e é isso que você falou, exatamente. Essa dor da amamentação é a mesma dor de colocar um projeto com inúmeros medos, inúmeras dúvidas, aquelas situações E, né? de Vem no insegurança. tem que a área está aqui, cuidar dali, desenhar ali. É, É. São projetos que exigem da gente atenção, cuidado, né? Poda, ao mesmo sim, tempo não é poda de alejar, né? É poda de sim, direcionar. É como um sim. jardineiro, não é cortar, mutilar, né? Então, assim, essa sensibilidade, né? Sejam nos projetos profissionais como os projetos filhos, exige muita delicadeza da gente, exige muita predisposição para eu encarar as minhas próprias questões, para dar a força necessária, né? Cultivar tudo isso é É. bastante desafiador. Então, assim, eu queria, viu, gente? De verdade, eu queria Mas você só. sabe que te ouvindo, me vem um interno agora bem gostoso nesse limiar de entrega e desapego, né? Uhum. A entrega pelo que eu faço, do tanto que eu me entrego, e a gente sabe que às vezes acaba se entregando, mesmo hoje eu voltando de manhã da academia, e já tem várias lojas com promoção de Dia das Mães, e não sei o quê, aquela coisa toda, né? E aí eu falei, nossa, como que a gente administra tanta coisa nesse lugar de maternidade, né? É uma empresa.
porque você tem que administrar o tempo, a logística, os recursos, a engrenagem de como esse processo acontece para que o progresso do filho também alcance. E aí eu vim pensando, falei assim, será que a gente, né? Será que a gente tem dimensão dessa grande empresa Uhum. social, porque entregamos para o mundo essa empresa social que todos administramos, que todas nós administramos, e junto com isso as nossas próprias Uhum. coisas, questões também, Sim. de seres, de mulher, enfim, de todas as demandas de casa, de profissional, mas os filhos já são essa empresa entregue para a sociedade também, né? E olha o impacto disso, né? Por isso que eu bato nessa tecla de que assim, ó, casar, ter dinheiro, e não tô falando que para ter filho tem que casar, não é isso. Estou falando de partes dessa empresa toda, né? Você ter um relacionamento, você ter um trabalho, você ter filhos, você ter sei lá, um pet que você queira cuidar, tudo isso demanda energia e dedicação. Uma planta, se você quiser cuidar de uma planta, você vai ter que olhar para essa planta, entender se essa daqui gosta de mais água, menos água, se ela gosta de mais luz, mais sombra, luz direta, indireta. Você precisa estudar. Todo empreendimento, seja ele qual for, exige um lugar de adulto que olhe para as questões como elas são e como elas necessitam. E aí, até que ponto que eu dou e que é a hora de eu me retirar, né? Que hora que eu vou lá nutrir a bichinha, a plantinha de água e que hora que eu paro de aguar. Que hora que eu dou um direcionamento para um filho e que hora que eu deixo ele se experimentar. Que hora que eu vou lá em busca de clientes para minha empresa, de fazer o negócio acontecer, e que hora que eu me retiro e deixo a coisa sendo gestada. Então, assim, a gente precisa saber qual é o nosso lugar nas relações. Essa dança, né, de ir e vir, ela exige da gente. Ela exige. E só adulto consegue errando, porque vai ter hora que vai errar, e aí vai lidar com o erro, vai lidar com as consequências. E aí, quando você fala, né, dessa entrega para a sociedade, voltando à questão dos filhos propriamente dita, olha como isso é caro, olha como isso é socialmente profundo, né? Hoje em dia a gente fala muito, né? Ah, porque os homens, isso, aquilo. A gente precisa aprender a criar homens. Exato. As, as, quem cria? Quem que está entregando esses homens? Quem que está entregando essas gerações, essas novas gerações? É, 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 a maioria das vezes eu percebo assim que tem um olhar muito infantilizado. Ah, sou sim. eu que criando as regras aqui na minha casa, eu vou controlar tudo. Gente, a gente não controla, tá aqui, ó. Sei lá, mais de 100 anos que esse livro foi escrito. A gente não dá, não, esses são os pensamentos deles. Agora, como Sim. é que eu desenvolvo? Como é que eu desenvolvo um olhar curioso para a vida? Como é que eu desenvolvo uma noção de responsabilidade? Como é que eu sou esse arco que dá um contorno sem podar, sem mutilar, sem estragar a minha plantinha, sabe? Como é Uhum. que eu dou nutrição na medida certa para que essa planta tenha o formato dela? Esse ponto, e estamos todos aprendendo, né? Não tem receita de bolo. É cada dia, com cada situação que se apresenta ali em casa, que a gente vai vendo o que dá conta, o que não dá conta, até onde pode, não pode, né? Teve uma época na escola que teve uma coordenadora que me chamou, né, a atenção no sentido de falar, olha, ele, né, seu filho, não, não sabe amarrar o sapato, ele não consegue amarrar o cadarço. Tudo bem, é esperado que uma criança tenha, como é que fala? É Coordenação habilidade, motora. né, de Aham. escrita, ou que sabe escrever em letra cursiva, que saiba fazer isso ou fazer aquilo outro em determinadas faixas etárias e tal, né? Faz parte de uma regra, né? É um consenso, isso
sim. É um marco ali no desenvolvimento infantil. E aquilo me chamou a atenção, porque, sim, de fato, ele não sabia. Tipo, eu naquele momento, meu, parar para ficar ensinando o amarrar cadarço, né? Hum, Passou. Como que eu resolvi a situação? Compra sapato que não precisa amarrar, né? Velcro se resolve. E tá. Agora, tá? Essa semana. Bom, e aí, só um parênteses aqui, né? O meu filho aí em questão, ele tem um nível de autismo que uma das dificuldades, inclusive, é essa coordenação mais fina, né? Faz muitas Uhum. coisas, mas tem uma dificuldade ali de uma coordenação mais fina. Então, assim, o que que é esperado para todos? Será que todos são todos, né? Meu Quais são as Deus. situações que se destacam que não vai ser na idade de todos isso aqui, né? Exato. Enfim, e aí eu tive essa sensibilidade na época, e falei assim, nossa, eu quero aquele. Me preocupa muito mais ele ter dificuldade em fazer leitura, sabe? Leitura corporal, leitura de ambiente, que isso também é uma dificuldade que ele tem, de ser muito literal, de não perceber quando um amiguinho tá abusando da amizade dele, pegando figurinha, porque ele é bonzinho. Não, ele não é bonzinho, ele tá sendo abusado, né? Aí, enfim, me preocupava muito mais essas questões nessa época do que não saber amarrar o cadarço. E aí é um ponto interessante também. Nessa jornada a gente precisa fazer escolhas. Quais são as brigas que eu quero brigar? E fui arrumar encrenca por causa dessa história do cadastro. Essa semana, gente, isso já passou uns 3, 4 anos. Essa semana, a gente fazendo uma lição. E aí tinha lá um questionamento do tipo assim, que coisas que na sua vida é tão simples de fazer que você nunca pensou que tinha que parar para aprender a fazer isso, né? Ou que você não consegue fazer. E aí ele falou para mim assim, dá até vergonha de falar. Aí eu falei, o que que é? Eu não sei amarrar o cadarço. Meu Deus, o assunto voltou. E volta, né, gente? Tudo que fica É, pendente bom, um dia volta pra gente resolver. volta, volta. Aham. Mesmo? E você não tem vergonha? Porque todo mundo, sei lá, tá brincando, correndo, desamarrar ali, abaixa rapidinho, arruma o cadarço e eu não sei amarrar. E, obviamente, o pé dele já tá, né, do tamanho do meu, quase não, já tá do tamanho do meu mesmo. E já não tem tanto mais tênisinho com velcro, né? Vai Um ter. véu para poder É. usar. Aí, beleza, vamos. Isso para você é uma questão? É uma questão. Você quer aprender? Tem isso também. Você está disposto agora a olhar para isso com mais atenção? Então, é treinar. Nós vamos treinar. Aí pegamos uns videozinhos no YouTube, tudo isso trazendo conteúdos ali de um jeito que possa entretê-lo, né? Tentei ali na minha mão, o meu marido, né, foi ajudar também. E aí teve uma hora que eu vi que ele estava meio emocionado, né? Não estava conseguindo lidar com a voltinha, essa delicadeza de puxar. Vamos lá, ó. Orelhinha, orelhinha, tal. Nossa, consegui. Gente, você perceber a alegria de conseguir fazer uma coisa que é tão simples, É. mas que para ele foi uma mega de uma conquista. Aí passou, né? E eu insisti. Nossa, agora a gente tem um garoto em casa que tá conseguindo amarrar o que legal, né? Conquista boa, não sei o quê. Aí, olha a frase, que linda. Ele falou assim: graças a você, mãe. Você é meu milagre. Você, é meu milagre. E podia ficar eu nesse lugar gostoso, né? Claro que foi por minha causa. Eu fui atrás de vídeo, eu fiz, eu. Na hora, me apropriei um pouquinho, porque sim, sou humana e é gostoso ficar Isso é. assim. E já voltei para ele e falei assim: você também é meu milagre. Você me força a aprender coisas. Aí ele, sério? Falei, você não tem noção de como eu aprendo com você, né? Claro que eu não falei isso para ele, mas assim, ali mesmo, naquele momento, do mesmo jeito que me vem de presente um lugar de importância, eu fico com um pouquinho e devolvo. Porque foi ele, no tempo dele, que desenvolveu a habilidade, Sim. a entrega, a vontade.
ali, naquele momento que ele se apropriou de tudo isso para aprender uma coisa nova, né? Então, assim, nas nossas relações, quando é que a gente aprende? Quando é que a gente quer aprender alguma coisa? A gente tem que estar nesse lugar de querer, de vontade. Sim. E eu não tenho como forçar essa vontade fora do tempo do outro. Eu lembro, nossa, isso você me veio uma imagem agora do divino em nós, né? Do divino em nós, claro, não tô falando de religiosidade, mas num nível mais espiritual também, quando confiamos que tem algo maior que nos guia. E eu lembro que eu, como filha, né, filha de Deus, filha do universo, filha do todo, ou quem quer que acredite, não quero entrar nesse lugar restrito, porque nem cabe. Mas eu me lembro que uma das coisas que eu aprendi a olhar também na maternidade era quando o meu filho também tem 10 anos, e quando ele era pequeno, que ele ia fazer aquelas brincadeiras de encaixar o objeto, e aí não Uhum. conseguia, e aí ficava bravo. E aí eu, em alguns momentos, eu ficava olhando aquela cena e eu deixava ele ali, né? Eu só mostrava, tentou aquele outro. Mas deixava ele ali, e aí eu olhava aquela cena e algo me fazia entrar no lugar de observadora e falar e pensar assim comigo: nossa, eu fico imaginando Deus olhando para mim com as Pois, oportunidades que ele me dá, e agora, eu tô lá, mas isso não vai! E Deus tá só lá, filha, tá, tenta você tentou aquele, ela daquele tentou formato, né? aquele outro Então, pedaço. Então, saindo assim um pouquinho, a gente olha para eles e sabe esse aprendizado, e você é um milagre, não você. E aí, de repente, você fala: Nossa, Deus, foi que Deus quis. Essa frase, quando Deus quiser, às vezes ela me irrita um pouquinho, né? Porque eu acredito que Deus sempre quer e o nosso querer precisa ser tanto quanto conectado com Ele, né? A gente tem Ai, que mas se quando conectar. Deus prepara, quando Deus quiser, mas fez tua parte, criatura, né? É. Então, o quanto também, assim, esse olhar de observador para os filhos, você falou isso agora, eu achei tão lindo, né? Que você falou, você se reconhecer também, né? Para ele se reconhecer, e aí a gente começa também a trazer uma relação de autonomia e não criando codependência, do tipo, eu só consigo isso porque se não. Sim, olha, eu não tinha nem pensado nisso, mas olha É, como a gente é, envenena os nossos filhos. são É, não. sutilezas, Se não né? fosse eu, você não São ia sutilezas. conseguir. Ou seja, amanhã tá com 30 anos, esperando a aprovação da mãe para ver se dá certo. Não vai ser mais o cadarço. Sutilezas de codependência, porque a história ela vai se desenvolvendo, mas aquilo que ficou gravado, por exemplo, esse momento dele de euforia está armazenado nas células, né? Uhum, Fica ali nas células, porque foi aquele. Eu dei fiz um alto grau de dopamina ali que vai ficar. Assim é o trauma também de situações que não são boas e as maiores. Então é exatamente isso, né? Você já soltou. E aí, quando eu me pego, às vezes, nesse lugar, quando eu me lembro dessa cena comigo, com o Davi pequeno, e que me veio esse insight, o quanto Deus deve fazer o mesmo de me ver, hoje, às vezes, é bom quando eu me lembro desse lugar, que eu sim, tô ali, eu falo, ai, Deus. Vou sim. tentar aqui de outra maneira, tá tudo bem. No meu tempo, eu sou filha, sou filha desse maior que guia todos. Então, esse tempo também aqui vai ser apropriado no meu tempo também. É. Que o tempo das coisas é como uma maternidade, né? É, não tem como sair correndo antes de sustentar o pescoço, né? Antes de engatinhar, antes de ficar em pé nas coisas, antes de ter as primeiras quedas. Então, o tempo das coisas também é nosso e opera dessa mesma maneira. Pois é muito lindo, né? É desafiador, gente. E assim, aí eu vou para aquele lado lindo, que assim, sim, para mim ele é árduo, ele é sério, mas ele também é lindo. Não é romântico como vendem, Não, mas é esse não. lugar, essa beleza que quando a gente compreende, né? Quando a gente É, atravessa, quando a gente aprende um com o outro, quando a gente se desenvolve, porque assim, é um desenvolvimento mútuo, né? A criança ali no processo dela e eu também nos meus processos, aprendendo a entregar, aprendendo a amar, aprendendo a confiar,
aprendendo a ser cada dia que passa esse raio desse arco estável. Assim, o arco ele não nasce estável, ele vai se tornando uma relação, né? Agora eu tinha que ter puxado um pouquinho mais, agora eu tinha que ter afrouxado um pouquinho mais. E ao E mesmo tempo que somos arcos, somos flechas vivas. assim, Então, é muito dinâmico tudo isso. Se ver arco, se ver flecha. Esse é meu momento arco, esse é o momento flecha. pois é. E assim sigamos, né, querida? Assim É sigamos, isso aí. querida e longa jornada de aprendizado. Bom, obrigada, mas que a gente tem um Ai, eu que episódio aí agradeço, que sobre delícia. filhos, maternidade e relações tão íntimas, tão profundas, das nossas vísceras, literalmente. E a Sim. gente volta quinta-feira que vem com mais um Na Quinta Eu Te Conto.